O Encouraçado Potemkin é um filme de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein, estrelado por Alexander Antonov, Vladimir Barsky, Grigory Alexandrov e Ivan Bobrov. Um relato dramatizado de um grande motim naval russo e da manifestação pública resultante, demonstrando apoio, que levou a um massacre policial. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um filme aí de recapitulação, filme de número 31 da lista, que é o Encouraçado Potemkin, um grande clássico aí, certamente o filme mais famoso do Eisenstein, talvez o filme mais famoso do cinema russo até hoje, eu acho. Acredito que seja o filme mais famoso do cinema russo. De algum jeito a sinopse meio que já fala tudo sobre o filme, assim, não é um filme muito longo, mas realmente o filme começa com um motim, então começa mostrando os problemas do navio, né, o que teria motivado a coisa acontecer, que é principalmente os generais ali ordenando os tripulantes a comer carne com verme, porque é literalmente isso que acontece, e fica uma coisa do tipo, eles ficam falando, não, a carne tá boa, isso aí não é verme não, é larva de mosca, e aí a gente assistindo fica, nossa, uma larva de mosca, tudo bem então? E os caras falando, se assim tá bom pra comer, então come vocês, come vocês generais aí, se vocês estão falando que tá boa. Mas aí não, né, os generais comem a carne boa, enquanto os tripulantes ficam comendo a carne com verme, e eles se recusam a comer, e acabam fazendo um motim no momento em que alguns deles são acusados, e os generais vão tentar executar uns que, sei lá, se recusaram a comer, e aí estão fazendo como uma forma de punição, né? E o grupo inteiro dos tripulantes meio que se revolta, pegam armas e vão e derrubam os generais. Nisso tudo, um dos tripulantes morre, e eles vão até o porto com um navio, e eles fazem uma espécie de, sei lá, memorial, funeral, tudo misturado para esse que morreu, porque eles, em vez de, sei lá, enterrar ou qualquer coisa do tipo, eles colocam ele numa tenda com uma plaquinha, com dizeres e tal, e as pessoas da cidade, que é em Odessa, ficam indo até ali pra, sei lá, meio que rezar por ele e coisas assim. E aí, né, a população da cidade vai em massa ajudar esses tripulantes ali desse navio marinheiros que fizeram esse motim. Até que num determinado momento, a polícia imperial ali chega e basicamente sai matando todo mundo na cena que é a cena mais famosa do filme. O filme, e bom, não é um filme pra ter spoilers, né? Acho que não faz muito sentido. Mas o filme ainda termina com o navio encontrando outros navios militares russos e todo um suspense se eles vão atirar, porque eles são o navio que fez o motim, né? Se os outros vão atirar neles e se eles vão ter que lutar, mas os outros acabam se juntando e o filme termina meio que com uma mensagem de vamos todos nos apoiar e juntos a gente vai conseguir derrotar os tiranos. É um filme de propaganda comunista, obviamente, né? Na verdade, eu diria que esse é até muito... É interessante isso, né? É o segundo filme do Eisenstein, é o segundo tanto que ele fez quanto que a gente vê aqui, e eu acho que ambos os filmes, ao mesmo tempo que são propaganda comunista, no sentido de que foram realmente encomendados como propaganda comunista, ambos os filmes são só sobre retirar os tiranos do poder, e nunca sobre o comunismo como forma de governo, sabe? Então, se você for pensar, na verdade, eu diria que eles não são filmes tão comunistas assim. A mensagem tá ali, obviamente, faz parte, né? Faz parte. Mas eu acho que a mensagem deles é mais abrangente, sabe? Eu acho que a mensagem deles é muito mais quem está no poder tem poder demais e não se importa em nada com as outras pessoas. É mais tipo, precisamos de direitos, sabe? Não dá pra deixar as pessoas que estão no poder tendo todo o poder, 100% do poder, e os operários, no caso da greve, os marinheiros aqui, ou o povo, ou o que seja, não tendo direito a nada, tendo que apenas obedecer seja lá o que for que tentaram enfiar a goela abaixo deles. Ambos os filmes, na verdade, têm essa mensagem. Eles não são filmes sobre o comunismo como forma de governo, eles são filmes anti-modelos autoritários, sabe? Modelos excessivamente autoritários. Eu digo desse jeito porque o primeiro filme é muito com os donos de uma fábrica, não é com o governo em si. Aqui, os policiais que saem matando todo mundo e os próprios generais de algum jeito são todos agentes do governo, né? Mas no Greve não. No Greve envolve de algum jeito, porque também tem força policial lá e tal, mas é mais focado nos donos da fábrica, pelo menos inicialmente. É uma coisa mais indústria privada lá de algum jeito. E aqui é mais público. Então pra falar dos dois, fica um pouco misturado. Mas eu acho que é interessante isso. Eu não sei se de algum jeito isso pode ser parte do motivo pelo qual esses filmes são muito lembrados até hoje. Apesar de que eu acho que eles são geralmente lembrados pela estética e não pela mensagem. Mas eu acho que a mensagem desses dois filmes não é exclusiva ao comunismo, sabe?
sabe? Eu acho que a mensagem que esses dois filmes estão passando se aplica a muita coisa. A muito mais coisa do que defender o comunismo, sabe? Eu acho que isso vale pros dois filmes. Então, assim, já tô dando muita opinião sobre as coisas, né? Vamos falar um pouco sobre as curiosidades, porque senão eu não vou conseguir concluir no final. Mas acho que eu já falei um monte de coisa, né? Mas vamos lá. O filme, né, ele representa aí uma versão dramatizada de um motim que realmente aconteceu em 1905, quando aí a tripulação do navio de guerra Potemkin se rebelou contra seus oficiais. Obviamente a versão do filme é dramatizada e com invenções ali em cima, mas é baseada nessa coisa real que aconteceu. O filme é considerado um dos grandes exemplos da famosa montagem soviética, né, que é o jeito de editar o filme. A cena dos degraus de Odessa, que é a cena mais famosa do filme, se tornou influente para diretores em geral. É um grande exemplo disso, dessa montagem soviética. O jeito como eles cortam de uma cena para outra e, né, como fazem as coisas. Aparentemente a produção do filme foi um pouco complicada. O Eisenstein teve um prazo apertado para fazer o filme e acabou tendo que reduzir um roteiro que era bem maior. O filme não é muito grande, né? Acho que eu falei isso antes. Mas ele acabou tendo que reduzir um roteiro que era bem maior para conseguir entregar o filme a tempo, porque precisavam que o filme tivesse pronto numa data tal que seria uma data comemorativa e tal. Isso foi uma questão que atrapalhou um pouco a produção do filme. Além de fazer o filme, né, como propaganda, o Eisenstein também quis muito usar no filme, testar no filme as teorias da montagem, uma coisa que era muito ali da escola de cinema do Kuleshov. Kuleshov foi o grande, talvez, idealizador dessa coisa que se tornou a montagem soviética. Eu não sei se quem que deu nome a isso, se esse nome foi dado na época, mas o Kuleshov, famoso pelo efeito Kuleshov, que é um teste, tem no YouTube se alguém quiser assistir, porque é um filme que existe. É um filme de, sei lá, não deve ter um minuto. Talvez tenha isso. Mas é uma ideia de que se você mostrar, de que a sequência de imagens que você mostra para uma pessoa vai mudar como ela interpreta a próxima imagem, sabe? Então ele coloca imagens, sei lá, de coisas que seriam consideradas felizes e depois um rosto sério, que eu não lembro agora se é o rosto dele mesmo ou se ele filmou outra pessoa, mas independente. É tipo imagens felizes e um rosto parado, imóvel. E a pessoa pensa, ele tá feliz. Imagens tristes e o mesmo rosto, a exata mesma imagem que apareceu antes. E a pessoa já pensa, ele tá triste aqui, sabe? Resumindo muito, porque também esse vídeo não é sobre isso, é essa a ideia, né? É a ideia de que a sequência de imagens que está sendo mostrada muda como você vai interpretar uma imagem que por si só talvez não tenha te dito o que ela tá dizendo em conjunto. Dando uma resumida boa aí, eu acho que é essa a ideia. E aí o Potemkin foi um filme também idealizado para testar essas coisas, então muito da edição dele ali são testes realmente experimentais para isso, né? Não é só um filme de propaganda, eu vou fazer o filme de propaganda, mas vou aproveitar que eu tô fazendo esse filme para testar essas teorias aqui. O Eisenstein ficou um pouco triste com a recepção do público, porque ele queria que o público tivesse se interessado muito mais em ver o filme do que aconteceu. Aparentemente o filme não foi um sucesso tão grande assim, mas um tanto de gente aí assistiu, tanto na União Soviética quanto fora. Parece que o filme teve uma resposta bem positiva fora da União Soviética, mas no fim das contas, o que mais incomodou quem não gostou do filme não foi a mensagem política. Eu acho que a mensagem política, o que de repente remete ao que eu tava falando mais cedo sobre ela ser mais ampla do que apenas comunista, o que mais incomodou as pessoas foi a violência. E eu falei sobre isso no vídeo da greve, né? Sobre como o filme é bem gráfico, violentamente gráfico. Diferente da greve, esse aqui, eu acho que não tem violência contra animais. Não tem nenhuma cena de violência contra animais, o que, como eu falei na greve, era um problema quando tinha, porque era feito de verdade, porque não tinha regras aí de proteção a animais. Então, não era encenado, era feito de verdade, porque não precisava. Quando é com seres humanos, é obviamente falso. Esse aqui não tem, são todos seres humanos. Então, acho que esse filme é mais ok de assistir em relação à violência do que o outro, pelo menos na minha opinião. Mas ainda é um filme bem violento. A cena dos degraus de Odessa, em especial, é bem violenta. Eu acho que o resto do filme até não tem grandes coisas. Mas essa cena é uma cena bem violenta no geral. E eu acho que, pelo que eu encontro na internet, essa é a parte que mais chocou as pessoas, assim. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele, antes de eu concluir o que eu meio que já falei, né? O livro começa falando sobre como esse filme se tornou um filme indispensável para qualquer amante do cinema, o que, independente da qualidade dele, é o que eu acho que acontece de verdade. É um filme realmente que é citado o tempo inteiro, tá em toda a lista que você puder imaginar, passa em mostras de cinema com muita frequência, porque eu já tinha visto o filme e eu acabei não indo em nenhuma, mas eu acho que nos últimos, 5 meses, aqui em São Paulo ele passou numas 3 mostras diferentes, 3 ou 4 mostras diferentes. Então é um filme que, assim, tem no YouTube, porque é domínio público, mas se você quiser assistir de algum outro jeito, numa versão talvez mais elaborada, dependendo de onde você mora, a chance
chance de ter um lugar passando ele a qualquer momento parece bem grande. Realmente é um filme que é um grande clássico, independente se você gosta dele ou não. É um filme muito famoso. É engraçado que eu acabei de gravar o vídeo sobre o Grande Desfile, que é um filme que o livro fica falando sobre como ele não é político, e ele é sobre os Estados Unidos indo participar na Primeira Guerra, enquanto esse filme aqui, o texto é todo tipo assim, porque o filme tem esses méritos e essas coisas de uso de sombras e de não sei o que, de montagem, de sei lá o que, de simbolismos, mas não se esqueça que ele na verdade é um filme extremamente político, o que ninguém tá dizendo que não é, mas assim, por que o outro não era, né? Ele diz aqui que o filme é frequentemente visto só em pedaços, como uma coisa de tipo, mostrar esta coisa importante que foi feita no cinema. O que eu fico imaginando que de repente deve acontecer muito em escolas, em aulas, escola, eu digo tipo, em aulas sobre cinema, deve ser muito comum de repente mostrar a cena da escadaria, né? Eu acho que pra alguém vendo o filme, você vai pegar o filme inteiro pra ver, né? Por favor, eu espero que seja isso que vocês façam. E ele fala que assistir o filme inteiro pode ser uma surpresa pra algumas pessoas. Eu acho essa ideia muito engraçada, né? Eu penso que mesmo se alguém me mostrar só um pedaço do filme, eu vou ficar muito ciente de que eu vi só um pedaço. Se eu gostar, eu vou querer ver o resto do filme. Talvez seja uma natureza curiosa minha, mas me parece estranho você não querer ver o resto. E é engraçado, o final do texto é inteiro sobre... escrito de um jeito que dá a entender que você provavelmente já viu a cena da escadaria, mas veja o filme inteiro, que você vê o filme inteiro, tudo vai ganhar um novo contexto e você vai se surpreender com o que você está assistindo. Eu acho muito engraçado a ideia de direcionar uma pessoa que de repente só viu uma cena. Alguns textos desse livro são escritos por professores, o que pode ser de repente a explicação da pessoa, ou eu imagino que as outras pessoas também devem ter estudado cinema formalmente em universidades e tal, então de repente também tiveram essa experiência de ver só a cena. De novo, eu acho muito curioso a pessoa não chegar em casa e querer ver o filme inteiro, porque é o que aconteceria comigo, inclusive já aconteceu comigo em situações semelhantes. Eu que na verdade fiz letras, não fiz cinema, mas eu já aconteceu comigo de, sei lá, eu ler um trecho de um livro em aula e eu chegar em casa e querer ler o resto do livro porque achei muito interessante. Na verdade já aconteceu com filme também, de em alguma aula, por algum motivo, passarem uma adaptação de algum livro pro cinema e eu chegar em casa e querer ver o filme inteiro. Enfim, eu acho engraçado essa ideia de que não é esperado, quem escreveu esse texto espera que quem tá lendo já tenha visto a cena da escadaria, mas não tenha visto o filme inteiro. Eu acho essa ideia muito curiosa. Bom, já falei isso, mas só pra reforçar, eu acho muito engraçado como o livro fica reforçando que esse filme é político, de um jeito que ele diz que o outro não é, sendo que eu acho que ambos, eu acho que esse é até um pouco menos pelos motivos que eu falei antes. Eu acho que ele é político sim, mas ele é político de um jeito mais abrangente, enquanto o outro é apenas apoie o que o governo americano quer, vá fazer guerra no outro país para lutar contra, seja lá o que for que tá acontecendo lá, porque o filme também não fala sobre isso, né? Seja lá o que for que tá acontecendo lá e seja patriota com seu país e apoie o que o governo decidiu fazer. Esse aqui é pessoas, unam-se contra quem tá ferrando a sua vida, sabe? Essas pessoas estão aí, essas pessoas que estão no poder estão aí, se divertindo, vivendo a vida boa, comendo do bem e do melhor, do bom e do melhor, ganhando fortunas, enquanto você que tá fazendo a maior parte do trabalho tá se ferrando. E essa pessoa ela não tem qualquer respeito pelo que você faz, ela despreza você totalmente e ela só quer que você se ferre cada vez mais. Então, juntem-se e lutem contra essas pessoas. Essa é a mensagem do filme. Ele não vai além disso. A gente sabe que é um filme feito na União Soviética Comunista, por isso, esta mensagem está ali de algum jeito para servir como parte do que é a ideia, do que foi a ideia da revolução que levou ao comunismo e do que é a ideia do comunismo. Mas assim, se você pegar o filme e o que é dito no filme, ele nunca chega em qualquer forma de governo nova, sabe? Ele não chega na ideia do vamos mudar o governo, vamos fazer a coisa de um jeito diferente. Ele só chega até a ideia do parem de matar a gente só porque você tá afim, a gente merece comer também, a gente tá trabalhando também, então a gente merece ganhar coisas e ter direito a coisas e, sei lá, a gente não é lixo pra comer lixo, sabe? O filme, dentro do filme, não sai dessa ideia. Ele não vai além disso. Ele não vai além de vamos nos unir pra enfrentar quem tá ferrando com a gente, sabe? Então, na verdade, eu acho que é importante pensar nisso, que ao mesmo tempo em que ele é político, porque tudo isso é política, ele não é um filme fechado em uma ideologia política. Ele é apenas fechado em ser contrário a uma forma de sociedade. Ele não tá dizendo qual é a certa, ele só tá te dizendo o que é errado, sabe? De novo, tudo isso dentro do filme, não por trás. O filme foi feito sim pela União Soviética Comunista, foi feito sim com a intenção de ser propaganda comunista. Mas eu acho que se você pega o filme pra assistir, você assiste a mensagem que está dentro do filme, ela para muito antes do comunismo, sabe? Ela para antes. Ela só entra em princípios
básicos. E que são princípios básicos que fazem parte, sim, mas que são princípios de direito trabalhista, sabe? São coisas muito mais básicas. Tudo isso pra dizer que eu acho que esse filme é extremamente político, mas eu acho que... Não tô dizendo que ele não é, mas eu acho que ele é muito mais abrangente do que se pensa sobre ele, porque eu acho que no momento em que a pessoa pensa que é um filme da União Soviética e que é um filme de propaganda, ela pensa, então, comunista, acabou, é isso, sabe? E não é, o filme é bem mais interessante e amplo e abrangente do que isso, sabe? Dito tudo isso, eu já falei aqui em pelo menos outros 2 vídeos. Eu gosto mais da Greve. Eu acho a Greve um filme mais interessante. É um filme que eu gostei mais de ver. É um filme que eu acho que a coisa da montagem é mais interessante na Greve. Eu acho que a Greve trabalha mais com a coisa do simbolismo de imagens, sabe? Eu acho que a Greve pra mim foi um filme que ficou mais interessante. O Potemkin é maravilhoso. Eu acho que é um filmaço. Assim, é um filmaço. Eu pessoalmente gosto mais do outro, mas eu acho que ambos são grandes filmes. Acho que demonstram demais a competência do Eisenstein e recomendo pra todo mundo, recomendo pra quem nunca viu. O filme é violento, pelo menos um pedaço do filme é bem violento. Eu pessoalmente, eu já falei isso em outros vídeos, né? Eu acho que eu falei isso na Greve, inclusive. Eu acho uma violência muito falsa do jeito que ela é retratada. Isso pode ser uma questão minha, mas eu não consigo enxergar, sei lá, um ator com uma tinta escorrendo na cara e pensar, nossa, a pessoa levou um tiro na testa. Eu consigo apenas pensar, ele está representando que a pessoa levou um tiro na testa, sabe? Eu não consigo entrar na história como se ela fosse real. É uma coisa que me falha. É uma habilidade que eu não tenho. Eu não vou dizer que nenhum filme nunca fez isso comigo. Talvez algum tenha feito e eu não lembro. Mas no geral não é uma coisa que pega pra mim. Não é a qualidade do efeito a questão. Por mais bem feito que seja, eu sinto que eu chego no filme sabendo que é um filme, sabe? E eu sei que tem gente que consegue abstrair isso e eu, na verdade, acho muito bonito quem consegue. Eu acho muito interessante. Mas eu, pessoalmente, não consigo. Eu gosto muito de ver, mas eu não consigo entrar no filme desse jeito. Então, a violência não me afeta. Então, eu não consigo me incomodar com ela. E aí, pra mim, fica a sensação de que não é tão violento assim. Eu acho que as pessoas exageram. Eu entendo o que elas dizem, mas eu não acho que é violento a um ponto de incomodar só porque não me incomoda, mas pode incomodar outras pessoas. Enfim, é uma coisa pra qual não existe resposta, né? É o jeito como eu enxergo quando eu vejo um filme, mas que vai ser diferente o jeito que cada pessoa enxerga. Então, por isso, não existe a resposta pra essa questão. Cada pessoa vai ver a coisa de um jeito. Enfim, acho que já me prolonguei bastante. É um ótimo filme, eu recomendo bastante. Eu acho que é um filme muito interessante de se assistir. É um filme de propaganda sim, mas é um filme muito interessante de se assistir. E eu acho que ele tem muitos elementos nele que são muito interessantes. Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários se você já viu esse filme. Alguém aí que tá assistindo o canal deve ter assistido. De novo, é um grande clássico, passa até hoje em um monte de eventos e mostras por aí. Então é um filme realmente muito assistido. Então deixa nos comentários por acaso você já viu, o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!